Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Letícia, falar um pouquinho sobre mim, mas também um pouquinho do porquê que eu trouxe esse tema, utilizando Python e Power BI para nortear decisões em gestão de projetos. Eu acredito que todo mundo aqui, em maior ou menor instância, tem alguma ligação com projetos, seja na área profissional, seja na área acadêmica, seja projeto de vida ou seja projeto fitness que você pode ter largado em uma semana. Mas todo mundo aqui pode ter alguma relação com um projeto e todas as fases que ele apresenta e todas as demandas que um projeto traz. Então, eu queria trazer como é que a gente pode utilizar o Python e o Power BI como instrumentos para ajudar no processo de tomada de decisão em gestão de projetos. Um pouquinho sobre mim. Eu sou a Letícia Sena, tá? Sena com C mesmo. Eu sou gerente de projetos na área de cloud, principalmente com nuvem pública, ambiente de data center. Trabalho com a AWS também. Eu trabalho também, gerencio tanto projetos de cloud, mas também na minha atividade profissional, projetos de software, de integração de sistemas. E sou graduanda em Ciência da Computação, sou técnica em Informática pelo IFBA. Atualmente moro em Aracaju, mas sou baiana aqui do interior, então, para mim é um prazer imenso estar aqui na Python Nordeste, Salvador, palestrando, muito, muito legal. Ainda mais porque no ano passado ajudei na organização, então, na correria, sei como é aí. Os 3 dias de evento é bem difícil, bem intenso, mas estou muito grata porque eu tinha prometido para algumas amigas que no ano seguinte voltaria palestrando e deu certo, estou aqui. Bom, primeiro vamos olhar para a definição de projeto, né? O PMBOK, que é um dos guias referenciais aí de melhores práticas na gestão de projetos, ele apresenta a definição de projeto como: projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Outras definições aqui para a gente não se restringir só ao PMBOK. O Prince 2 ele vai colocar que projeto é uma organização temporária que é criada com o propósito de entregar um ou mais produtos de negócio de acordo com o business case. Outra definição, só para deixar mais rico. Dizem aqui também que projeto pode ser colocado como uma série de eventos que ocorrem em um período limitado de tempo e dentro de uma estrutura financeira para entregar um resultado que não é repetitivo. E aqui eu pergunto, o que vocês identificam de comum entre essas 3 definições? O que se repete em cada uma delas de forma bastante crucial ali? Temporário, né? O fato do projeto ser um esforço temporário e muitas vezes a questão do prazo nos perseguir é um dos desafios que eu queria apresentar aqui para vocês e que me motivou a começar a pensar em utilizar Python e Power BI para nortear decisões em gestão de projetos. Mas antes, de forma geral, quais são as áreas que empreendem a gestão de projetos e como gerente de projetos, com o que de forma geral eu preciso me preocupar? Gestão de escopo, o que precisa ser entregue de fato? Eu preciso ter a certeza de que o meu time e também eu mesma entendemos aquele escopo que vai ser entregue e que o meu cliente final também saiba exatamente o que ele vai receber e que esteja de acordo com as expectativas dele. Gestão de cronograma. Eu vou definir as atividades que precisam ser feitas em um determinado período de tempo. Gestão de recurso. Quais são os ativos, os recursos de forma geral, sendo humanos ou não, ou recursos materiais que vão me apoiar no processo de entrega. E quais são também os riscos, Então, eu preciso também fazer uma gestão de riscos do meu projeto, tentando trazer quais são os fatores que afetam o sucesso dele e fazer planos de mitigação para que eu consiga me antecipar à ocorrência daqueles riscos. Mas aqui nessa palestra eu vou tratar um pouco mais especificamente sobre 2 grandes áreas aqui, que é a gestão de cronograma e a gestão de recursos. Por quê? Iniciando a minha jornada como gerente de projetos, um dos desafios assim, que me pegaram bastante era qual que vai ser a estimativa de cronograma que nós vamos colocar para realizar essa entrega para o meu cliente final, sem frustrar as expectativas dele e sem sobrecarregar a minha equipe com o excesso de atividades feitas em um período de tempo absurdo. Então, eu preciso saber estimar para não sobrecarregar a minha equipe e para que eu consiga, ao final, ter um processo de entrega saudável, com qualidade e de acordo com aquilo que estava previsto. A gestão de cronograma ela vai entrar muito nisso. E a gestão de recursos, pensando mais em recursos humanos, aqui também.
para apoiar no gerenciamento das pessoas e das atividades que precisam ser entregues. E aí é onde entra o fazer estimativas e tentar errar menos, né? Existem algumas metodologias para se fazer estimativas de tempo de duração de atividades em cronogramas. E eu vou trazer aqui duas abordagens principais delas. Uma das primeiras seria a estimativa clássica e depois a estimativa ágil. Na estimativa clássica, a gente tem algumas metodologias, uma delas é a bottom-up, onde eu pego um sequenciamento de atividades, né? Eu defino ali com o meu time o mais microatividades possíveis para que a gente consiga realizar uma entrega. Então, se eu preciso fornecer um sistema que realiza autenticação, pensando aqui no eixo de software, então eu vou fazer o sequenciamento das microtarefas que precisam ser criadas. Eu preciso criar as classes de modelagem, quais serão os parâmetros do usuário, eu preciso definir a arquitetura. Então, eu vou criar no bottom-up as menores tarefas possíveis e a estimativa de tempo que cada uma delas vai durar, eu vou fazer pegando da tarefa final, né, da menor tarefa possível e indo para as macros, de tal forma que eu consiga, depois de estimar o tempo levado para pequenas tarefinhas, eu saber o total para uma tarefa maior ou para um processo de entrega maior feito nesse período de tempo. Opinião especializada, que apoia na estimativa bottom-up, que é literalmente eu contar com a opinião de pessoas especializadas, né, pessoas que já trabalham com desenvolvimento de software, ou no meu caso, no eixo de infraestrutura, com arquitetura de cloud, para opinar e para falar, olha, eu preciso de X tempo ou de X horas, no mínimo ou no máximo, para desenvolver uma determinada atividade. E aí é onde entra a opinião especializada. E o que eu vou trazer aqui para vocês, e também algo que está na literatura de gestão de projetos, seriam processos de análise análoga e análise paramétrica. Na análise análoga, eu olho para dados do passado, para tentar entender quanto tempo no passado eu demorei para entregar um projeto com atividades e escopos parecidos. Então, eu vou utilizar dessa análise análoga aqui também, junto com vocês, para mostrar como foi que no Power BI, com os dados, a gente consegue ter uma visibilidade de algumas questões. Na análise paramétrica, você utiliza de algoritmos para te apoiar no processo de capturar esses dados do passado, analisá-los e entender quanto tempo com esse mesmo time eu preciso hoje para que a gente realize uma determinada atividade. Então, a análise paramétrica ela vai entrar aí. Já na estimativa ágil, e muito utilizada aí em contextos de desenvolvimento de software, a gente tem ali o Poker Plane e temos também o Story Point, onde a gente faz uma estimativa muito mais referencial, né? Eu vou definir muito mais em termos de complexidade de atividade do que de tempo levado. E aí a gente pode se perguntar, ou talvez alguém me pergunte, mas qual que é a melhor? Qual que funciona mais? Depende do contexto, né? Antes de dar continuidade, acho que é importante falar que, por exemplo, eu estando trabalhando no eixo de infraestrutura, é muito importante para mim saber as coisas em termos de duração de tempo e em termos de horas. Por quê? Se vocês têm comigo, por exemplo, um projeto onde vocês vão levar a aplicação de vocês, que estava em um servidor, ou em um ambiente data center para a AWS, e isso vai exigir um tempo de downtime, ou seja, a aplicação vai precisar ficar um período de tempo fora do ar, se já é uma aplicação produtiva, no caso, para que a gente possa fazer essa migração, eu preciso saber falar para você de forma assertiva, que ela vai ficar fora há 2 horas e não 4 ou 5 horas, porque isso tem muito impacto no negócio e pode ter muito impacto para usuários finais. Imagina se fosse uma aplicação de saúde, por exemplo. Seria muito crítico que ficasse fora do ar durante mais tempo do que o período de tempo previsto. Então, é muito importante que o nosso processo de estimativa seja cada vez mais assertivo. E, para mim, como uma pessoa, assim, não vou dizer uma pessoa de exatas, mas uma pessoa que estava em exatas e que tem um processo de pensamento um pouco mais direcionado a coisas mais concretas, quando eu me deparei com essa literatura e com essas perspectivas de estimativa, eu fiquei, caramba, mas não é exato, né? Como é que eu volto? A margem de erro é imensa. A gente vai frustrar todo mundo, vamos falar que vamos entregar em 2 semanas, não vamos entregar. E aí, o que é que eu faço, né? E aí é onde entra também aqui o Power BI. E eu vou dar um overview, né, do que é a plataforma. Não sei se todo mundo conhece, ou já teve a chance de mexer um pouquinho e de brincar lá, mas vou mostrar um pouquinho para vocês. Mas, de forma geral, o processo para você trazer dados
né, de fontes diversas dentro do Power BI, ele se divide em 3 etapas e depois transformá-lo em visualização, né? A primeira etapa seria qual será a fonte dos dados. Então, eu preciso entender se eu vou trazer os meus dados de uma grande planilha Excel, se eu vou trazer de um sistema web. Se eu vou trazer de um sistema web, eu posso contar aqui, ou trazendo diretamente de uma API, ou do banco de dados. Então, o Power BI em si, ele também vai suportar que você coloque algumas queries em SQL e tudo mais para você resgatar esses dados. Com a API, ele suporta que você coloque o endpoint e faça a autenticação direto na tela, sem precisar de código para isso. Na parte de modelagem, depois que eu peguei esses dados, que eu trouxe os dados brutos, eu preciso tratá-los de alguma forma antes de exibir nos gráficos. Então, vai vir data bagunçada, data tudo junto, fora de um formato que eu possa mostrar para um usuário final. E eu vou precisar separar ano, separar, enfim, mês. Estou citando um exemplo, tá? Não é todos os casos que precisa, mas esse é um exemplo aqui de modelagem, onde eu vou tratar esses dados e preciso também fazer um relacionamento entre tabelas. Porque quando eu trouxer dados, eles vão ser várias tabelas, né, que vão ser correlacionadas ali. E se eu não souber qual que é a relação de uma tabela X com uma tabela Y, na hora que eu fizer o meu gráfico, que eu tentar entender a relação de uma variável, por exemplo, se a variável de tempo, se em um determinado período de tempo, em um determinado mês, eu tive menos atividades executadas, por exemplo. Então, eu preciso ter feito uma correlação entre, nesse caso, o ID, né, do meu projeto, com os IDs associados às tarefas, e dentro do ramo total de tarefas vai ter o ID do projeto com qual ela está associada. Então, eu preciso puxar de uma tarefa para outra esse correlacionamento para que, no final das contas, o meu gráfico apresente para mim os insights que eu preciso obter a partir dele. E a visualização, de fato, que é a construção desses gráficos, que é a parte de deixar bonitinho, escolher se eu quero gráfico de pizza, de barras, o que exatamente eu quero mostrar no final das contas, e organizar isso na tela. Mas, de fato, aqui, partindo para a ferramenta, essa é a primeira carinha que ela tem. Ele dá ali algumas opções gerais de quais dados podem ser utilizados. Clicando em Get Data, você vai ter várias opções. Se você quer trabalhar com Excel, trazer um CSV, trazer um JSON puro já direto, você consegue trazer todos esses dados ali. Ali eu utilizei esse vídeo, até coloquei a fonte depois, não sei se salvou, mas de um canal no YouTube, onde ele mostra um overview geral da plataforma, só para não precisar reinventar a roda e trazer de novo a mesma coisa, tá bom? Deixa eu só passar aqui em frente. E aí é onde vem, no meu caso, né, o que eu utilizei. Eu precisei, nesse caso, de sistemas de gestão de projetos. Existem pessoas que atuam na área de gestão de projetos e que utilizam planilhas Excel para fazer os seus controles. E os dados dessas planilhas Excel podem ser trazidos para o Power BI, para você montar seus gráficos, tudo bonitinho. Mas, no meu caso, assim, eu já estava num time que utilizava Excel, mas que também utilizava um sistema de gestão de projetos. E um dos problemas que eu precisava solucionar era de resolver a questão da redundância, porque as pessoas já tinham trabalho em colocar os dados dos projetos no sistema e depois tinha que botar de novo na planilha, e eu ficava me perguntando para quê? Se eu posso puxar pela API e transformar isso em gráficos e não ficar fazendo tudo isso sempre manualmente de forma redundante, né? Então, eu trouxe ali alguns exemplos de sistemas de gerenciamento de projetos que são famosos, que estão no mercado, talvez você já tenha utilizado de alguma forma, o Jira, o Project Plan, ou ferramentas gerais do Microsoft Project. Tem também o Teamwork, que não é super conhecido, mas é uma ferramenta bem interessante também de gestão de projetos. E falar um pouquinho sobre a questão, então, das APIs, que foi o que eu intermediei para fazer esse projeto. Eu vou falar um pouquinho o que é API, só porque, enfim, acho que é bacana tentar deixar o discurso o mais acessível possível. Sei que tem gente que come API aí com arroz e feijão todo dia, mas tem gente que não, que nunca teve contato, né? Então, a API é uma Application Programming Interface. Ela vai atuar como um orquestrador, né, como uma espécie de intermediário entre o seu banco de dados e os dados que você precisa receber a partir dele. Então, ela também vai trazer ali funções, filtros, processos de otimização, definições para endpoint. Eu já vou chegar aqui na questão do endpoint, né? Tá legal passar aqui. Sobre endpoints, né, que é literalmente a URL de onde você vai puxar os dados que você precisa obter.
Eu trouxe ali um exemplo bem besta, né? yourendpoint.com. Ele vai trazer um JSON e depois disso você vai definir alguns parâmetros que vão definir exatamente quais são os dados que você precisa pegar. Se você está usando um sistema de gerenciamento de projetos muito robusto, ele vai contar com diversos endpoints. Vai ter talvez um endpoint específico para dados gerais de projetos. Pode ter um endpoint específico para você pegar só as horas planejadas para serem realizadas em uma determinada semana XYZ. Então, é importante olhar a documentação, né, do sistema que você vai utilizar e da API e identificar quais endpoints vão ser importantes e necessários para o trabalho que você precisa efetuar. Tipo de autenticação é um ponto importante também para se atentar. Tipo de autenticação são as formas com as quais quais dados eu preciso dar para a minha API para que ela me devolva aquilo que eu preciso visualizar. Então, eu posso ter uma autenticação básica, eu posso ter uma autenticação OAuth, que é um pouco mais robusta. Não a autenticação básica, que foi o que eu acabei utilizando, né, no projeto que eu vou mostrar para vocês. Eu precisava... Assim, tem duas diferenças, né? A nível de Power BI, ele já consegue me dar uma telinha de usuário final, onde eu possa só informar e-mail e senha do meu sistema de gerenciamento de projetos. E aí, como eu já habilitei lá dentro a utilização da API para mim, ele já traz esses dados para mim. Só que se você estiver fazendo a nível de código, no Python, você, ao invés de dizer o seu e-mail e senha, geralmente você precisa dizer o token e a senha de autenticação para que você consiga puxar esses dados. Aqui só mais uma visão geral, de novo, da plataforma do Power BI, só que agora mostrando como é que é feito essa parte de visualização dos dados. Só mudou a ordem aqui, eu já vou mostrar para vocês. Aqui é como ele está puxando dados já de tabelas e transformando em gráficos. Então, ali ele escolheu gráfico de barra, esse outro gráfico aqui, que eu não me recordo agora o nome dele, mas sei que tem. E aí você vai puxando, né, os dados relativos às colunas das tabelas. Você vai relacionando o eixo X e Y, e a partir disso você consegue ir montando os seus gráficos. Mas a etapa anterior a essa, que é essa outra etapa aqui, espera aqui, trabalhar com vídeo aqui é sempre problemático, né? Mas já sabia disso. Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que ficou duplicado aqui na apresentação final. Não, esse aqui. Prontinho, voltamos. Aí aqui ele vai mostrar como é que você vai fazer o tratamento de dados, né? Que é aquela etapa que eu falei, a questão das datas, tudinho, onde às vezes o nome das pessoas vem dividido também. Então, se você precisa tratar nomes de pessoas, Ronaldo Santos e Vied separado, você precisa juntar depois no final das contas. Então, essa etapa de transformação, ela vai tratar disso. É literalmente um botão chamado transformar dados. Você clica nele, ele vai mostrar toda a relação da tabela dos dados que já foram puxados daquela API, daquele endpoint, daquele modelo de endpoint que eu mostrei. E esses dados, ao virem, você precisa dar uma atençãozinha ali para eles, ainda mais se for dados financeiros, por exemplo. Digamos que você queira fazer depois cálculos de média ou o somatório, né, sei lá, valor total de todos os meus projetos. Quanto custou cada um desses projetos? Se você não colocar o tipo correto aqui nesse tratamento de dados, né, colocar o tipo lá como decimal, nesse caso, quando você for fazer a conta final ou mostrar no gráfico, vai dar um errinho, porque ele pode acabar processando como texto. Então, só tem que ter essa atenção aí realmente nessas tratativas. E Python, né? Quando é que eu vou precisar, de fato, codar? Onde é que Python vai entrar nessa brincadeira? Quando eu tenho paginação nas minhas APIs. Né? Se eu estou tratando uma API que, com uma requisição só, ela já vai me mostrar todos os dados que eu preciso, para ser sincero, eu acho que não precisaria utilizar Python nesse caso, porque você estaria aumentando a complexidade. Claro, a não ser que você queira, tem alguns cálculos matemáticos que você queira aplicar nos seus dados em específico, e você não consiga fazer isso pela visualização final do Power BI, o que eu acho difícil, porque hoje ele também tem muitas funções matemáticas, dá para fazer muita coisa. Mas se você tem paginação, ou seja, se você tem um quantitativo de dados grandes vindo dessa API, e você precisa colocar page número 1, page número 2, e iterar em cima desse endpoint para você chegar até o final da quantidade de dados, então você vai precisar da ajudinha do Python aí para entender onde esses dados começam e onde eles terminam. E aí, um dos processos aqui para a concepção desse código, né, é a API,
a parte do JSON e depois a parte de trazer o script de código desenvolvido para o Power BI em si. Eu não trouxe o código puro, mas eu mostrando esse passo a passo, eu juro para vocês que é simples de repetir. Vocês vão utilizar a biblioteca request para conexão, sugestão, podem utilizar outras também. Quando você pegar o seu JSON a partir dessa requisição API, você precisa transformá-lo na estrutura de dados da qual você deseja trabalhar, se vai ser um dicionário, se você vai preferir trabalhar com alguma outra. Então, fazer essa adaptação a partir do JSON. Fazer os tratamentos que você queira fazer, se você acabou precisando utilizar Python, assumo que tenha que ter algum cálculo, algo do tipo. E, no final, você vai precisar rodar o script de código no Power BI. No Power BI vai ter uma abinha lá de importar o seu script de Python. Você vai trazer esse código, colocar lá, ele vai rodar. Importante que a última linha você esteja trabalhando na exibição já desse dado final, então que seja um print JSON, que seja algo dessa natureza, para que você consiga, para o Power BI, entender que, ao final de todo aquele código, tem um bruto de dados aqui, e é isso que eu vou exibir como tabela. Os gráficos que eu criei, né, o projeto de fato, o que eu fiz, e aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Trazendo a partir, né, da API do sistema de gestão de projetos que a gente utiliza, e aqui eu precisei esconder, né, os dados finais, tipo nome de projeto, aí eu coloquei como projeto 1, 2, 3, 4, né? Nome de pessoas também escondi, coloquei como pessoa 1, 2, 3, 4, para não trazer. E tipo de projeto, tipo 1, 2, 3, 4. Mas para a gente entender a correlação de horas aqui. Então, eu consigo ver, por exemplo, no meu projeto 360, eu sei que ele é o projeto que mais consumiu o meu time, que mais consumiu as horas ali de todas as pessoas em um determinado período de tempo que eu posso definir no filtro lá em cima. Distribuição de horas por tipo de projeto. Eu consigo identificar quais são os tipos de projetos que mais nos consomem. E aí vocês podem se perguntar assim, mas de onde vêm esses inputs e de onde que pega? Voluntariamente, as pessoas do time, né, como a gente trabalha com infra, é necessário fazer essa questão das estimativas e tudo mais, então já é uma rotina, todo mundo, ao final do dia, colocar as horas que trabalharam em cada projeto, porque cada pessoa trabalha em N projetos ao mesmo tempo, para que a gente possa depois entender o que está onerando mais. E não é num processo pensando na finalidade, tá? A finalidade disso não é depois pensar necessariamente em produtividade, mas entender o que está fazendo a gente se sobrecarregar e entender se vale a pena que aquilo nos sobrecarregue daquela forma. Então, se você tem um projeto que não é tão relevante assim para a empresa e você identifica que ele tá usando 80% das horas do time, cabe aí uma análise, e aí é onde vem o processo decisório e os insights que esses gráficos nos fornecem, de perceber que talvez a gente não precise mais tocar ou dedicar tanta energia assim para aquele projeto. E cabe a atenção para olhar o porquê que ele está consumindo tudo aquilo. Ali eu vejo também a questão da quantidade de horas por gerente de projeto, né, no último gráfico. Aqui é um dos gráficos que eu mais gosto, já estou caminhando para o final, onde a gente consegue visualizar ali quais são as horas, né, em cada fase do projeto, fase de planejamento, iniciação e execução. Eu consigo ver aqui também uma estimativa de saúde de horas. Isso é literalmente, isso é um cálculo, uma formulazinha que eu criei para identificar assim, se eu já estou num percentual, se eu estou no percentual ainda de 50% do projeto e eu já utilizei 100% das horas planejadas para ele, então eu ligo um farol vermelho de que aquele projeto pode não estar saudável, principalmente para o meu time, para que eu possa olhar, porque se as pessoas já estão fazendo muito mais, ou a gente adiantou entregas, né, e aí conseguiu finalizar tudinho, ou tem alguma coisa de errado, alguma coisa saiu do escopo, não estava planejada, e a gente precisa olhar e prestar atenção para ver o que está acontecendo. E aí, de forma final, aqui é só a divergência, a gente consegue ver a divergência entre horas planejadas e realizadas. Eu consigo olhar que o projeto 344, por exemplo, a gente planejou muito mais, executou menos, isso é relativamente bom, mas também a gente pode ter alocado muitas pessoas para fazer esse projeto e talvez não fosse necessário. Então, é a questão de pensar e entender o porquê que foi utilizado mais do que o planejado na parte de execução. Ali naquele projeto 348 já foi o cenário totalmente oposto, foi realizado muito mais do que foi planejado. E aí cabe a atenção, por que não planejamos? O que aconteceu, de fato? Ou porque surgiram novidades no meio do projeto que não estavam previstas. E, no final das contas, isso aqui também serve para a gente entender que, às vezes, quando a gente realiza muito mais do que o planejado, e a gente vai abrir as coisas e entender o que está acontecendo, às vezes a gente acaba encontrando um cliente final insatisfeito porque demorou mais tempo para entregar também algo que a gente tinha prometido fazer em 2 meses, e aí eu acabei tendo que onerar a equipe, ou todo mundo tendo que correr contra o tempo e fazer mais do que aquilo que estava previsto para entregar em um período de tempo que
estava fora do previsto inicialmente. E assim acaba. Obrigada pela atenção.